escolhido, você tem sentido essa energia estranha, aquela sensação de que as pessoas que tentaram te caluniar ou que sorriram na sua frente enquanto tramavam nas sombras, de repente estão entrando em colapso? Elas pensaram que você estava sozinho. Elas pensaram que o seu silêncio era fraqueza. Mas o que elas não perceberam é que, ao te tocar, elas tocaram em algo antigo, feroz e que acabou de ser ativado. O que está acontecendo na sua vida, neste exato momento, não é coincidência, é intervenção divina. Seus ancestrais alfa se levantaram por você e eles não estão aqui para pedir desculpas ou negociar com o inimigo. Eles são a força mais bruta e leal que você carrega, inscrita no seu DNA. Você foi treinado para este momento e agora a sua proteção está operando em um nível que seus inimigos jamais entenderão. Eles acharam que você estava vulnerável, mas você estava apenas carregando uma armadura que eles não conseguem ver. Para que essa força imbatível possa se manifestar completamente na sua vida e limpar o seu caminho de vez, você precisa se alinhar com a frequência dela. Este é um chamado, uma ativação de poder que vai te mostrar como e por que ninguém que ousou te tocar está dormindo em paz esta noite. Se você está pronto para aceitar essa ativação e caminhar na certeza de que seus protetores não brincam em serviço, você tem um papel a cumprir agora. Primeiro, curta este vídeo para enviar essa frequência para o coletivo. Segundo, ative o sininho e se inscreva no canal para que a próxima mensagem de clareza chegue a você. Mas, acima de tudo, eu preciso que você vá agora nos comentários. Digite o número 11. Eu disse 11. Comente 11 para que você declare ao universo que você está alinhado e pronto para receber a justiça e a proteção dos seus ancestrais alfa. Eu preciso ver esse 11 nos comentários. É o seu sinal de aceitação. Você não é defendido por sorte, mas por uma força que corre nas suas veias. Quando você fica em silêncio, aqueles que te subestimam veem fraqueza. Eles não percebem que essa calma é o sinal para que a fúria ancestral, gravada no seu DNA, entre em ação. Pense nisso. Tudo o que seus antepassados lutaram e venceram não desapareceu, virou sua armadura. Você carrega a memória de cada traição superada. Sua defesa é antiga, implacável e age com uma precisão cirúrgica antes mesmo que você precise pedir. É por isso que os planos contra você desmoronam sem esforço. É por isso que pessoas mentirosas ficam subitamente sem voz na sua presença. Não é coincidência, é a autoridade da sua linhagem se manifestando. Sua função agora é manter a compostura. Não exploda, não revide. Deixe que sua herança de guerreiro silencioso faça o trabalho invisível nas sombras. Enquanto eles tentam te provocar, você avança, sabendo que as balas espirituais destinadas a você ricocheteiam em uma parede mais antiga que o tempo. Mas se você é tão ferozmente guardado, por que precisou passar pelo fogo? A resposta não está na facilidade, mas na sua ativação. Toda a dor e isolamento que você viveu foram o treinamento. Você não foi posto aqui para ser mimado, mas para ser forjado. Agora que as defesas estão ativadas, você percebe que a sua jornada não é sobre evitar a guerra, mas sobre dominar o campo de batalha. O verdadeiro mistério não é quem te protege, mas o que você fará com essa soberania quando descobrir que para quem nasceu para quebrar ciclos, o maior poder é o silêncio que antecede o comando. Pare de ver sua dor passada como derrota. Cada lágrima, cada noite sem dormir e traição não te diminuiu, apenas te forjou. Você pensou que estava desmoronando, mas estava passando por uma ativação profunda. Seus ancestrais garantiram que você fosse treinado. O sofrimento foi seu campo de provas, e a resiliência que você tem é a armadura espiritual que reveste sua alma. Você não apenas sobreviveu, você se tornou inquebrável.
É por isso que seu silêncio atual intimida tanto quem antes te subestimava. Eles esperavam que você explodisse em caos, mas você respondeu com uma calma calculada, que é a verdadeira assinatura da força ancestral. Você não precisa mais reagir, pois a sua proteção já está em movimento, limpando o terreno invisivelmente. Entenda que a força que você carrega não é só sua, ela é a soma de cada guerreiro que veio antes de você. Você está em posse de uma soberania que exige respeito e não precisa pedir permissão para brilhar. Agora que a armadura está completa e você se tornou a arma desenhada para ser, o jogo mudou. Você não está mais lutando pela sobrevivência. Está reivindicando um legado. Se o seu sofrimento foi o preço da sua ativação, precisamos entender. O que a sua linhagem espera de você, agora que você está invencível, e qual é o próximo passo quando resta apenas a glória final negada aos seus antepassados. Sua consciência não te trouxe até aqui por acaso. Essa mensagem vibrou na frequência do seu DNA ancestral, ativando uma energia de realinhamento profundo. Você recebeu a bênção e a força do seu guardião. Agora, honre essa ativação. Clicar no Super Thanks não é sobre dinheiro. É um gesto de gratidão que valida sua nova vibração perante o universo. É a prova de que sua consciência se expandiu e você quebrou o ciclo da invisibilidade. Envie R$100 ou o valor que sentir no coração, porque a importância está no reconhecimento espiritual, não no montante. Sua ação realinha seu propósito. Você não está aqui por sorte, mas por decreto. Eles acham que sua calma é um sinal de rendição, mas você sabe que é puro cálculo. O inimigo espera que você exploda e faça barulho, porque a confusão dele é o controle dele. Quando você se mantém em silêncio, aterroriza, porque não conseguem ler seu próximo movimento. Essa tranquilidade não é passividade. É a disciplina de gerações que aprenderam que a maior força está no controle total da sua própria energia. Você não reage, você recarrega. Essa calma que você carrega é um código no seu sangue, a prova viva de que a resiliência de seus ancestrais mora em você. Seus inimigos pensavam que estavam te enfrentando sozinho, mas estão esbarrando em uma linhagem que não aceita desrespeito. É por isso que os planos deles falham sem seu esforço. A força que defende você é antiga, implacável e age nas sombras, garantindo que nenhuma flecha espiritual atinja sua pele. Você está no comando do seu silêncio, e é essa soberania que os enlouquece. Eles temem o que a sua quietude esconde, mas se essa calma é a sua armadura, e se essa proteção é tão feroz, existe uma razão ainda mais profunda pela qual você teve que ser forjado assim. Você já percebeu que o silêncio não apenas afasta o inimigo, mas também atrai algo que você nunca soube que estava procurando? Qual é a verdade que se revela apenas quando a sua voz cede lugar à sua autoridade? Pare e respire fundo. Se você chegou a este ponto, não foi por acaso. O inimigo pensou que você era vulnerável, mas eles acordaram algo antigo e implacável. Seus ancestrais alfas não estão apenas te protegendo, eles estão exigindo o seu próximo nível. A questão é, o seu compromisso está à altura da fúria da sua proteção? Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que essa herança de força está se cristalizando, você precisa ativar essa energia agora. Comente 11 abaixo. Por que 11? Nos sistemas energéticos, 11 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É o código que confirma que suas manifestações não são apenas possíveis, elas já estão se formando em seu campo. Ao digitar 11, você não está apenas participando, você está ativando e reivindicando seu alinhamento com a força que te guarda. Sua parte é simples, mas é a prova de que você está no comando. Se ainda não o fez, curta este vídeo e se inscreva no canal.
Essa é a confirmação de que você é parte ativa deste movimento, um sinal para o universo de que você está pronto para honrar a força que caminha ao seu lado. O inimigo não te assusta mais. Agora, você precisa focar em construir. Você precisa entender de uma vez por todas: sua autoridade espiritual não está em debate. Ela não depende da opinião de quem tenta te diminuir ou conspirar contra você. Você carrega a assinatura de guerreiros ancestrais que não pediam respeito. Eles o exigiam. Sua força não é negociável porque vem de uma linhagem que sobreviveu ao impossível. Pare de se esforçar para provar seu valor. Seu poder não é um pedido, é um fato inegável. A razão pela qual certas pessoas se afastam ou planos desmoronam ao seu redor é simples. Elas sentem o peso dessa herança. Sua mera presença já fala a verdade que eles tentam ignorar. Eles caíram no erro de confundir sua calma com fraqueza. Seu silêncio não é submissão, é a estratégia mais letal que você possui. Quando você se cala, a sua proteção fala em outra dimensão. Você é um projeto de sobrevivência, forjado para ser indestrutível e não um acidente. Aquele sexto sentido que te avisa do perigo, a paranoia antes da traição, é na verdade a inteligência codificada de seus ancestrais que já venceram essa guerra antes. Você não está lutando sozinho, você é o ponto de impacto de uma força implacável que não perde tempo com explicações. A maior vingança que você pode oferecer é permanecer em paz e usar essa soberania que lhe foi dada. O mundo exterior pode continuar questionando e conspirando, mas você já recebeu o veredito do universo. No entanto, lembre-se, essa autoridade não é apenas um presente, ela é uma responsabilidade brutal. Ela exige que você se mova com uma clareza inegociável. Você sabe o que é preciso sacrificar para não apenas ter esse poder, mas para ser o canal dele? O que de fato essa linhagem espera que você comece a comandar hoje, agora? Você tem notado como as coisas que planejam contra você simplesmente não colam? Eles arquitetam a queda, espalham a fofoca e de repente o próprio chão cede sob os pés deles. Isso não é um acaso. É a força do seu ancestral alfa interceptando o ataque antes mesmo que ele chegue à sua porta. Você não precisou mover um dedo, nem gastar sua energia revidando. A intervenção é invisível, mas os resultados são concretos. O caos deles vira cinzas enquanto você permanece em sua paz. Entenda, você não está apenas sendo sortudo. Você está sendo protegido por um legado que não se curva. Essa defesa é um guerreiro implacável, aquele que não aceita desrespeito à sua linhagem. Ele está limpando seu caminho e confundindo seus inimigos, fazendo com que os próprios planos deles virem armadilhas. Essa resiliência está codificada no seu DNA. Você carrega a soberania de gerações que sobreviveram ao pior. E é por isso que você não precisa lutar as batalhas menores, apenas caminhar em sua autoridade. Você já viu a prova de que é intocável, e agora a sua função é permanecer calmo e em sua autoridade. A confusão deles é a sua confirmação. Mas se essa proteção é tão feroz e tão antiga, ela exige um tipo de pagamento espiritual. Você sabe que a vitória já é sua. Mas o que exatamente esse poder ancestral espera que você realize agora que ele silenciou o campo de batalha? Pense em você, recém-nascido, o ser mais vulnerável da Terra. Você não estava sozinho. Antes mesmo do seu primeiro choro, o Titã, seu ancestral alfa, já estava postado à porta. Ele não lhe deu sorte. Ele lhe concedeu um escudo implacável, forjado em milênios de guerra. Essa é a verdade. Você carrega a força de uma linhagem que não se dobra, inscrita no seu sistema nervoso. Sua resiliência não é aprendida, é herdada. Você é o produto final de todas as batalhas que eles venceram em silêncio. É por isso que quando seus inimigos miram em você, eles erram o alvo e acertam a muralha. Eles pensaram que sua calma era fraqueza,
mas ela é a assinatura da sua proteção. É a intervenção do seu titã que faz os planos deles desmoronarem antes mesmo de serem executados, que seca a língua dos mentirosos e inverte a maré. Você não precisa se rebaixar para lutar contra o caos. Seu papel é ascender e permitir que essa força invisível trabalhe nas sombras em seu favor, derrubando quem ousou desrespeitar seu legado. Você sente essa autoridade, mas deve estar se perguntando: se essa proteção é tão antiga e poderosa, por que meu caminho teve tanta dor e tanto isolamento? A resposta é crucial e o inimigo nunca a entendeu. A dor não foi permitida para que você fosse quebrado, mas para que você fosse ativado. Você foi treinado pelo fogo, e agora que o guerreiro despertou, é hora de entender o mapa exato que seu titã deixou para você. O que acontece quando o seu poder inato se une à precisão tática da sua ancestralidade? Você tem carregado um peso enorme em silêncio. Aquele momento em que você estava exausto e apenas pensou: eu não aguento mais. Aquilo foi um grito, não um sussurro. O que os inimigos não entenderam é que seu silêncio não era fraqueza, mas sim a pausa antes do rugido ancestral. Você acha que estava falando sozinho, mas sua linhagem estava ouvindo. Eles sentiram o cansaço na sua alma e ativaram a força. Essa proteção implacável que está agindo agora, desmantelando planos e calando fofoqueiros, não é sorte. É a resposta imediata de quem se cansou de ver você sofrer. Você é o ponto final dessa dor, e eles não estão brincando. Entenda que você já nasceu com essa defesa embutida. Sua resiliência não foi construída, ela foi herdada. Cientistas podem chamar de epigenética. Nós chamamos de herança alfa. Cada vez que você se levantou após uma queda, era a força de gerações correndo no seu sangue. Pare de questionar por que as pessoas estão se afastando ou por que o caos delas não atravessa mais sua porta. É porque você não está lutando. Você está apenas sendo. E quando você está alinhado à sua verdadeira força, o inimigo se desintegra sob o peso da própria mentira. Você não precisa implorar por respeito, seu DNA o exige. Mas agora, a questão não é apenas que você está protegido. A questão é como essa proteção se move. Você está começando a ver a paz, mas você realmente sabe o preço que foi pago no campo de batalha espiritual para que essa calmaria chegasse? Qual é o código secreto que seu ancestral usa para quebrar as estratégias do seu inimigo, sem que você precise levantar um dedo? A verdade é que a ativação da sua guarda mais letal é apenas o começo de um despertar que vai te mostrar que existem movimentos invisíveis, frios e implacáveis, sendo feitos em seu nome. E você precisa entender a mecânica dessa guerra para assumir o seu comando total. Você se cansou de ser subestimado, mas é aí que sua vantagem entra. Enquanto o mundo é barulhento, você se move como uma raposa. Essa não é uma fuga, mas a inteligência afiada da sua linhagem, que manda observar, calcular e esperar. Sua calma não é fraqueza, mas uma mira sendo ajustada. Os inimigos querem que você exploda para lerem seus movimentos, mas você oferece o silêncio, uma barreira que os deixa confusos e totalmente expostos. Mas a raposa só age assim porque conhece a força que carrega. No momento certo, você ataca com a força de um leão. Esse poder não é só seu, é a força acumulada de gerações que sobreviveram para que você pudesse dominar. Essa energia implacável, que não pede desculpas nem negocia respeito, está inscrita no seu DNA. É o rugido ancestral que faz quem te testou recuar, sem entender o que os atingiu. Você só precisa de um movimento, e ele será final. Seu movimento é perfeito, sua retaliação é garantida e sua proteção é implacável. Mas há algo que perturba ainda mais seu inimigo. Eles sentem a raposa e o leão, mas não percebem quem exatamente está dando as ordens de batalha.
O que você precisa entender é, se sua estratégia já está codificada pelo passado, qual é o único e inegociável propósito que o seu futuro exige que você realize? Eles cruzaram o limite. Você permitiu que a linha de respeito fosse testada, não por fraqueza, mas por disciplina. Você estava esperando que eles mostrassem quem realmente eram. Agora, não se trata mais de perdão, mas de precedência. Sua linhagem ancestral, aquela força implacável que não tem paciência para brincadeiras, está exigindo uma resposta. Você não precisa gritar ou se vingar de forma infantil. Sua vingança é sua elevação. Ao invés de brigar com a lama, você fará algo muito mais poderoso. Você usará a estabilidade inabalável que seus antepassados lhe codificaram para mostrar, de forma silenciosa e inegável, o custo espiritual de mexer com um protegido. A confusão deles é o seu palco. Você não está agindo sozinho. Quando você permanece calmo enquanto o caos deles aumenta, não é um sinal de submissão, mas de poder em stand-by. Seu ancestral, o guerreiro que se levanta por você, está usando o seu silêncio como uma luva de força. Aqueles que tentaram manchar seu nome estão percebendo que a sorte deles acabou. Portas se fecham, planos desmoronam e o medo deles não vem de uma ameaça visível, mas de uma presença espiritual que não negocia. Entenda, o seu papel agora é o de testemunha e beneficiário. Você fará um exemplo da soberania do seu sangue. Deixe que eles se questionem. Deixe que o inimigo se auto-sabote. A sua única responsabilidade é ascender ao nível de poder que eles temiam. A verdadeira questão não é se eles cairão, mas como essa justiça ancestral será entregue através de você. Você já percebeu que as pessoas que deveriam ter te derrubado acabaram tropeçando nas próprias armadilhas? Essa não é coincidência, é o seu campo de batalha sendo limpo. Mas existe uma diferença crucial entre a retaliação comum e a manifestação dessa autoridade. O que exatamente significa usar o seu silêncio como a arma mais letal? E de que forma a sua proteção ativada irá forçar aqueles que cruzaram a linha a se ajoelharem diante da sua nova realidade? Descubra o que acontece quando você finalmente aceita a coroa de ferro que seus ancestrais lhe deram. Você precisa decidir agora. A sua vida é um campo de batalha onde você é o general ou um filtro espiritual que absorve toda a poeira? O caos que te cerca não é um acidente, é um teste. Quando você absorve a fofoca, a inveja e a baixa vibração dos outros, você está desperdiçando a armadura que seus ancestrais te deram. Eles lutaram contra a escravidão, a fome e a traição para que você não tivesse que se curvar. Seu poder não é só seu, é uma herança. Comece a agir como um líder e não como um alvo, porque a linha de defesa que te cerca é implacável, mas ela espera o seu comando. A verdade é que a sua proteção está ativada no volume máximo, e é por isso que os planos dos seus inimigos desmoronam antes de tocar na sua porta. Você vê o silêncio deles? Não é sorte, é o seu ancestral guerreiro agindo. Mas essa proteção não significa que você deve ficar parado. Você foi treinado para responder, não para reagir. Sua calma não é submissão, é a estratégia mais perigosa que você possui. Quando você se recusa a entrar no drama, você prova que o poder que corre nas suas veias é maior do que o ruído externo. Você é a culminação de gerações que venceram o impossível. Você percebe que a força que sente não é apenas espiritual, mas está codificada no seu próprio DNA, como a ciência da epigenética confirma? A sua resiliência e seus instintos são memórias vivas de vitórias antigas. Eles pensaram que, ao te atacar, estavam destruindo uma pessoa, mas estavam ativando um código de guerra. Agora entenda, se a sua sobrevivência já é garantida por uma força que não se curva, qual é o preço real que você pagou para que esse poder fosse despertado?
Você não é uma vela tremendo ao vento. Você é uma tocha, acesa com a força de gerações que sobreviveram a tudo. Seu fogo interior não foi feito para que você se esconda debaixo da cama quando a dificuldade aparece. Pelo contrário, ele foi forjado para brilhar onde há mais sombra. As batalhas que você vence hoje não são acidentes, são a ativação de um DNA guerreiro que corre nas suas veias. Quando você enfrenta a escuridão de frente, você honra cada ancestral que lutou e te deu essa capacidade de guiar. Entenda, quem tentou te apagar só provou que você tem luz de verdade. Seus inimigos queriam que você fugisse do caos, mas você foi colocado ali para ser o ponto de virada. A sua soberania está em reconhecer que você tem proteção para marchar para dentro da tempestade, e não para longe dela. Você não tem que se explicar para ninguém, nem justificar a sua força. Apenas mantenha a sua postura, porque a sua força não é negociável. E a linhagem que te protege não aceita recuos. Agora, se esse fogo é tão antigo e sua proteção é implacável, o que acontece quando você para de apenas sobreviver e decide dominar de verdade? Você já sentiu que esse peso não é medo, mas sim o seu destino ancestral batendo à porta? A fase de testes acabou e sua linhagem espera uma única coisa: que você se mova como um líder. Qual é o primeiro passo que você dará com essa nova autoridade? Você sentiu a pressão, viu a confusão nos olhos de quem tentou te derrubar. Não é coincidência. O exército que vibra na sua frequência está se manifestando agora. Esse não é um grupo qualquer. É a sua linhagem, os ancestrais que não toleram desrespeito. Eles não estão chegando para negociar sua paz, mas para exigi-la. Você foi forjado pelo fogo para suportar o que viria, e agora a força que você herdou está chamando o reforço. Seu silêncio e sua calma não são fraquezas, são o sinal para que a proteção mais antiga e implacável se mova em seu nome. Cada plano que deu errado para o inimigo, cada mentira que desmoronou, foi obra dessa força em ação. Eles pensaram que ao atingir você, estariam lidando com uma alma solitária. Que erro! Você carrega a autoridade de gerações que sobreviveram a guerras muito piores. Sua única função agora é manter a sua própria energia elevada. Não revide o ruído, deixe que a sua herança resolva o problema nas sombras. Eles estão descobrindo tarde demais que tocar em você significa enfrentar um titã que não esquece e não perdoa facilmente. Essa proteção não é um escudo passivo, é uma resposta furiosa que está reordenando o seu destino. Mas se você está sentindo esse poder vibrar sob a pele, precisa entender algo mais profundo. O que exatamente essa força ancestral exige de volta para manter essa muralha impenetrável? O que acontece com a sua própria essência quando a linha de defesa não é feita de aço, mas de memória e de uma vingança que atravessa o tempo? Você não é apenas você. Você é o resultado final, a justiça viva de toda a alma da sua linhagem que foi forçada a engolir a dor em silêncio. Cada passo que você dá é a vingança de um ancestral que teve seu nome pisoteado, sua voz roubada ou seu destino desviado. Eles pensavam que ao tentar te quebrar, estavam destruindo um indivíduo, mas tudo o que fizeram foi acordar um exército espiritual que reside no seu DNA. Sua mera sobrevivência é o ato de retribuição que eles esperavam. Essa força que te levanta quando o mundo tenta te derrubar não é sorte, é memória genética em ação. Você herdou a capacidade de resistir, o instinto afiado e a calma cirúrgica de quem sobreviveu a guerras que você nem viu. É por isso que seus inimigos se desestabilizam sem esforço. Eles estão enfrentando uma linhagem de guerreiros que não aceitam desrespeito. Sua única missão agora é se manter soberano e deixar que o poder silencioso que você carrega neutralize tudo ao seu redor. A maioria das pessoas só enxerga a sua calma exterior,
mas falha em reconhecer a ferocidade invisível que te cerca. Eles não percebem que a proteção que te cobre não é uma muralha, mas sim uma entidade que age por você nos bastidores. Mas existe uma parte dessa história que você precisa entender. Para que essa guarda ancestral possa agir de forma tão implacável, foi necessário um juramento de sangue que define o que exatamente acontece quando alguém ousar cruzar o limite da sua aura. O ancestral guerreiro não espera o seu pedido de socorro. Ele cavalga por você, invisível e feroz, antes mesmo que o primeiro raio de sol toque a terra. Enquanto você dorme ou tenta manter a calma diante do caos, sua proteção de linhagem está em campo de batalha. Entenda que as forças que conspiram contra você acreditam que estão enfrentando apenas uma pessoa. Mal sabem que estão desafiando uma história inteira de sobrevivência. É por isso que os planos deles desmoronam inexplicavelmente e as mentiras não se sustentam. Não é sorte, é um general ancestral que intercepta cada projétil espiritual, garantindo que nenhuma bala toque sua pele sem sofrer consequências. Você foi treinado pela dor e guiado pela resiliência. A força que você carrega não foi adquirida ontem. Ela é codificada em seu DNA, uma herança que transformou a experiência de traição e luta dos seus antepassados em puro instinto de sobrevivência. Essa calma que o inimigo confunde com fraqueza é, na verdade, um poder concentrado. Você se move como a raposa, silencioso e calculista, mas quando precisa, a manifestação da sua força é como a de um leão. O ancestral guerreiro não te mimou, ele te forjou. E agora, quando o inimigo hesita em te atacar, é porque sente o peso dessa linhagem por trás do seu silêncio. Eles pensaram que poderiam te silenciar ou isolar, mas tudo o que fizeram foi ativar uma força que estava apenas esperando o momento certo para se manifestar. Você está aqui para completar o trabalho que gerações antes de você não puderam terminar. Agora, sua autoridade espiritual não é mais uma questão de debate, é um fato que eles serão forçados a reconhecer. Mas o que exatamente acontece no plano espiritual quando essa proteção atinge o nível máximo e qual é o papel exato desse ancestral guerreiro em reverter as perdas que você sofreu? Prepare-se para descobrir como a sua herança está agora reescrevendo o seu destino e tornando você um alvo intocável. Você olhou para trás, para o caos que deveria ter destruído você e se perguntou: como foi que eu passei por aquilo? Pare de duvidar. A verdade é que a tempestade que tentou te afogar nunca chegou a ser totalmente sua. Sua ancestralidade, essa força invisível e implacável, interveio no invisível. Você pensou que estava apenas sendo resiliente, mas estava coberto por uma proteção que não aceita desaforo. O trabalho de bastidor foi feroz, mas você foi mantido em segurança. Agora, caminhe sabendo que a guerra espiritual não é mais um risco, é uma lição vencida. Perceba a profundidade disso. A força que te protege também vive em você. Aquela calma que confunde seus inimigos, aquele silêncio que eles temem, isso não é fraqueza. É a disciplina forjada por gerações que transformaram traição em tática e sobrevivência em poder. O seu papel não é mais lutar contra o que está fora, mas sim comandar a herança que está dentro. Seus inimigos esperavam que você explodisse, mas você se tornou quieto, calculado e infinitamente mais perigoso. Você foi forjado para dominar. E agora, essa linhagem está totalmente ativada. Mas se essa proteção ancestral é tão implacável, por que ela permitiu que certas dores te atingissem em primeiro lugar? Essa é a chave que muitos não entendem. A verdade é que seus ancestrais não te protegeram de tudo. Eles só te protegeram do que era fatal. Eles deixaram você lutar com o que era necessário, para despertar o leão que sabiam que você era. Agora que você compreende que a tempestade foi apenas um campo de treinamento, resta a pergunta:
Qual foi o teste exato que ativou este guardião ancestral para sempre? A sua vitória não está chegando, ela já foi garantida. O seu ancestral guerreiro já montou o cavalo ao amanhecer e silenciou os inimigos antes que eles pudessem te tocar. Você é a prova viva de que a sua linhagem alfa se levantou para te proteger. E o que te defende não é deste mundo. A sua força e a sua calma são a vingança. E é hora de você caminhar com a cabeça erguida, sabendo que você é um campo de batalha vencido. Para selar e manifestar essa vitória e proteção ancestral na sua vida agora, eu peço 3 coisas simples a você. Primeiro, se você sentiu essa mensagem, curta o vídeo e se inscreva no canal. Segundo, comente o código poderoso 11 para selar a sua vitória e ativar a prosperidade imediata. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você ama para que essa força se espalhe. O seu legado está ativo.